Você já parou para pensar no que acontece quando alguém que dedicou sua vida inteira aos estudos, que sacrificou tudo pela carreira, é destruída publicamente por alguém que deveria representar a justiça? Pois bem, essa é a história de Marina, uma advogada negra de 28 anos que aprendeu da pior forma possível que o sistema que ela jurou defender pode ser a sua maior arma contra você. Essa é uma história que toca em temas reais de injustiça, racismo e coragem. Tudo começou em uma terça-feira cinzenta em um tribunal de primeira instância em Brasília. Marina chegou cedo, como sempre fazia. Seus cabelos negros presos em um coque impecável, o terno cinza bem passado, a pasta de couro marrom que havia comprado com seu primeiro salário como advogada. Ela respirava profundamente enquanto subia os degraus do fórum. Naquele dia, ela defenderia um cliente acusado de fraude documental. Um caso que ela havia estudado durante semanas, noites inteiras debruçadas sobre jurisprudência, artigos, precedentes. Marina era meticulosa. Marina era brilhante. Marina era, acima de tudo, inocente do que estava prestes a ser acusada. O juiz Marcelo Ferreira era conhecido nos corredores do tribunal por sua arrogância descomunal. Aos 62 anos, ele carregava consigo a certeza de que sua toga o tornava intocável, superior, praticamente divino. Ele olhava para os advogados como se fossem insetos irritantes que perturbavam seu dia. Para as mulheres advogadas, sua desdém era ainda mais cortante, mais humilhante, mais calculado. Para uma mulher negra como Marina, seu desprezo era visceral, quase primitivo. Ele acreditava que mulheres não tinham lugar em tribunais, que elas eram emocionais demais, fracas demais, inadequadas demais para lidar com a seriedade do direito. E uma mulher negra, para ele, era uma afronta ao próprio sistema. Sua reputação era impecável na superfície, mas nos corredores do fórum, todos sussurravam sobre seus abusos de poder, suas decisões tendenciosas, suas humilhações públicas, especialmente contra mulheres negras. Marina entrou na sala de audiências e sentou-se ao lado de seu cliente, um empresário de meia-idade chamado Roberto, que tremia ligeiramente. Ela colocou a mão em seu ombro, um gesto de tranquilidade que ela havia aprendido a fazer centenas de vezes. O promotor, um homem corpulento chamado Gustavo, folheava seus papéis com uma expressão de superioridade. Ele havia preparado uma acusação sólida, ou assim acreditava. Documentos falsificados, assinaturas forjadas, transferências bancárias suspeitas. Tudo apontava para Roberto. Tudo, exceto a verdade. A verdade era que o próprio Gustavo havia sido coagido a apresentar acusações falsas por alguém muito mais poderoso, alguém que tinha interesse em destruir Roberto e, mais importante, em humilhar Marina. Quando o juiz Marcelo entrou, todos se levantaram. Ele se acomodou em sua cadeira elevada, literalmente acima de todos, e começou a ler o processo com uma expressão de tédio absoluto. Marina observava cada movimento dele, cada gesto, cada mudança de expressão. Ela havia aprendido que os juízes revelam suas intenções antes mesmo de abrir a boca. E ela via claramente que Marcelo já havia decidido. Ele já havia condenado seu cliente. Tudo o que aconteceria agora era apenas teatro, uma formalidade irritante que ele precisava cumprir. Ela sentiu o frio na espinha. Aquela sensação que os advogados conhecem bem quando sabem que a justiça não será feita. Mas havia algo mais naquele olhar do juiz, algo que ia além da arrogância profissional. Havia preconceito, havia ódio. O promotor apresentou seu caso com confiança, mostrou os documentos, as assinaturas, as transferências. Tudo parecia condenatório. Tudo parecia impossível de refutar, mas Marina sabia algo que ninguém mais sabia. Ela havia descoberto, durante suas noites de pesquisa obsessiva, que um dos documentos apresentados como prova havia sido alterado. Não por seu cliente, mas pelo próprio promotor.
Era uma alteração sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Uma data modificada, um número trocado, uma assinatura que não correspondia aos padrões de Roberto. Ela havia guardado essa informação como um trunfo, esperando o momento certo para revelar. Ela sabia que precisaria de toda a sua inteligência, toda a sua coragem para enfrentar o que estava por vir. Quando chegou a hora de Marina apresentar sua defesa, ela se levantou com a segurança de quem sabe que está certo. Ela começou a falar, apresentando seus argumentos, mostrando a jurisprudência que apoiava sua tese. Ela era eloquente, precisa, devastadora em sua lógica. Cada palavra era uma pedra colocada cuidadosamente em um muro de defesa impenetrável. O juiz Marcelo começou a se mexer na cadeira, visivelmente incomodado. Ele não estava acostumado a ser desafiado. Ele não estava acostumado a mulheres que falavam com tanta segurança, com tanto conhecimento, com tanta autoridade. E definitivamente não estava acostumado a uma mulher negra que o enfrentava com tanta precisão. Seu rosto começou a ficar vermelho, não de vergonha, mas de fúria contida, de raiva de estar sendo questionado por alguém que ele considerava inferior. Então, no meio de sua apresentação, Marina apontou para o documento alterado. Ela o colocou na tela, ampliou a imagem, mostrou a alteração com precisão cirúrgica. Ela citou o artigo do Código Penal que criminalizava a falsificação de documentos por um servidor público. Ela olhou diretamente para o promotor e disse, com uma calma que cortava como vidro, que havia evidência clara de que a acusação havia sido construída sobre uma base fraudulenta. O silêncio na sala era absoluto. O promotor ficou pálido. O juiz Marcelo ficou vermelho. Não de vergonha, mas de fúria. Fúria de ter sido desafiado, fúria de ter sido exposto, fúria de uma mulher negra ter feito isso. O juiz bateu o martelo com força tanta que o som ecoou por toda a sala. Ele se inclinou para frente, seus olhos queimando de raiva, e começou a falar. Sua voz era baixa, perigosa, controlada. Ele disse que Marina havia cometido uma grave violação ética ao insinuar que o promotor havia falsificado documentos. Ele disse que ela estava tentando confundir a corte com argumentos sofísticos. Ele disse que ela era uma advogada incompetente que havia chegado onde estava apenas porque havia dormido com os professores certos na faculdade. Ele disse que mulheres como ela eram um câncer no sistema judiciário, que elas não tinham a inteligência necessária para praticar direito, que elas eram apenas oportunistas que queriam se aproveitar de homens de verdade. Então, com um sorriso cruel, ele acrescentou comentários sobre sua cor de pele, insinuando que ela havia conseguido sua posição através de ações afirmativas, não por mérito. Marina sentiu o sangue congelar em suas veias. Ela sentiu os olhos de todos na sala sobre ela. Ela sentiu a humilhação queimando sua pele como fogo, mas ela não chorou, ela não gritou. Ela apenas ficou em pé, imóvel, enquanto o juiz continuava seu ataque verbal. Cada palavra uma facada, cada frase um insulto calculado para destruir não apenas sua defesa, mas sua dignidade, sua carreira, sua identidade. Ela viu a mãe de Roberto na plateia, com os olhos marejados. Ela viu seus colegas advogados desviando o olhar, envergonhados pela situação. Ela viu pessoas negras na plateia que reconheciam aquele tipo de humilhação, aquele tipo de racismo institucionalizado. Então o juiz Marcelo fez algo que mudaria tudo. Ele ordenou que Marina fosse presa por desacato à corte. Ele disse que ela seria levada para a delegacia, que seria processada, que seria expulsa da ordem dos advogados. Ele disse que ela era um exemplo do que acontecia quando mulheres tentavam brincar de ser advogadas. Os guardas se aproximaram. Marina estendeu os pulsos. As algemas foram colocadas com força, o metal frio contra sua pele. Ela foi escoltada para fora da sala, enquanto o juiz Marcelo sorria, satisfeito com sua vitória. Ela ouviu o martelo batendo novamente,
ouviu a voz do juiz pronunciando a condenação de seu cliente, ouviu o choro de desespero na plateia. Ela ouviu também o silêncio constrangedor de colegas que deveriam tê-la defendido. Mas o que o juiz Marcelo não sabia era que Marina havia gravado tudo. Cada palavra humilhante, cada insulto misógino, cada comentário racista. Ela havia gravado porque sabia instintivamente que algo assim poderia acontecer. Ela havia gravado porque havia aprendido, através de conversas com outras mulheres negras advogadas, que juízes como Marcelo existiam e que eles precisavam ser expostos. A gravação estava segura em seu telefone, protegida por senha, pronta para ser usada. Ela havia aprendido que a verdade era sua arma mais poderosa. Enquanto Marina era levada para a delegacia, ainda algemada, ela sorriu internamente. Porque ela sabia que a gravação era inadmissível em tribunal. É verdade, mas ela sabia que não era inadmissível nas redes sociais. Ela sabia que não era inadmissível na mídia. Ela sabia que não era inadmissível para a Ordem dos Advogados, para a Corregedoria, para o Conselho Nacional de Justiça. Ela sabia que não era inadmissível para a sociedade civil, para os movimentos de direitos humanos, para as pessoas que estavam cansadas de ver a justiça ser usada como arma contra os fracos. Na cela, Marina passou a noite em claro. Ela pensava em sua carreira, em tudo que havia sacrificado. Ela pensava em seu cliente, condenado injustamente. Ela pensava em todas as outras mulheres negras que haviam sido humilhadas por juízes como Marcelo. Ela pensava em sua mãe, que havia trabalhado como empregada doméstica para pagar sua faculdade de direito. Ela pensava em justiça. Não a justiça que o sistema oferecia, mas a justiça real. A justiça que vinha da verdade. Dentro de 48 horas, a gravação havia sido compartilhada milhões de vezes. Dentro de uma semana, o juiz Marcelo havia recebido uma notificação de investigação disciplinar. Dentro de um mês, ele havia sido suspenso de suas funções. Dentro de 3 meses, ele havia sido expulso da magistratura. Sua carreira, sua reputação, sua vida pública haviam sido completamente destruídas. Não por violência, não por vingança, mas pela verdade. Pela simples, pura e cristalina verdade. O sistema que ele havia usado para humilhar outros havia se voltado contra ele. Marina foi liberada. Os cargos contra ela foram retirados. Seu cliente foi absolvido em um novo julgamento, com um juiz diferente, um juiz que realmente ouviu as evidências. E ela se tornou uma das advogadas mais respeitadas do país, conhecida não apenas por sua brilhantez jurídica, mas por sua coragem de enfrentar o sistema, de expor a corrupção, de recusar-se a ser silenciada. Ela fundou uma organização para ajudar outras mulheres negras advogadas que haviam sofrido assédio, humilhação e racismo nos tribunais. A história de Marina nos mostra algo fundamental sobre o poder real. O poder real não está em uma toga, não está em um martelo, não está em uma cadeira elevada. O poder real está na verdade. O poder real está no conhecimento. O poder real está na coragem de uma pessoa que se recusa a ser destruída, que se recusa a aceitar a injustiça, que se recusa a desistir. Porque quando você tem a verdade do seu lado, nenhuma autoridade, por mais poderosa que pareça, pode te vencer. E quando você é uma mulher negra que enfrenta um sistema construído para te oprimir, sua coragem se torna um farol para todos aqueles que ainda lutam. Agora, antes de você ir, eu quero que você deixe um comentário me dizendo de qual cidade ou estado você está assistindo a este vídeo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam, até onde a mensagem de justiça e coragem consegue alcançar. E eu também quero que você me diga qual tema você gostaria de ver em nosso próximo vídeo. Qual tipo de história te toca? Qual tipo de injustiça você quer ver sendo desmascarada? Qual tipo de coragem você quer ver sendo celebrada? Deixa nos comentários.
E se você gostou desta história, se ela te inspirou de alguma forma, clique no botão de curtir e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado por estar aqui conosco.